Bom dia, colegas. Hoje, em mais um informe da NNP, viemos contextualizar o absurdo do irresponsável, desse ser sobrenatural que se acha o ditador da perícia, o secretário Adroaldo. Veja, agora ele quer até regulamentar o ato médico. Ele contraria não só a justiça, como ele contraria o CFM. Ele vai de encontro ao CFM, depois ele vem, chancela uma portaria do INSS, onde recomenda que se atenda com certidão de nascimento, ou seja, com documento sem foto. É um irresponsável e agora, mais do que nunca, está claro que esse povo não quer resolver nada, absolutamente nada de previdência. O que eles querem se utilizar do dinheiro público, porque se conta por um ano eleitoral, ou seja, conceder tudo a rodo, como assim estão fazendo, quebrando o país e quebrando a Previdência. Ele se acha, não, ele tem certeza que ele é o ditador dentro da Previdência. O outro, que falava uma opção de besteira, o ministro, parou de falar. Não fala mais, porque cada flash que ele abria a boca era um lance diferente, era uma coisa estranha, porque não entende nada de coisa nenhuma. Agora vem um secretário, esse ser ditador, e acha que vai regulamentar até o ato médico. Ele está fazendo atrocidade tanta com a TestMed, que desde o início a gente diz que aquilo também, embora não seja uma perícia, mas é um ato médico, e ele não se convence disso e vem querer atropelar para o perito a resolução do CFM. É um absurdo. Por favor, Chico. Colegas, a luta lutou de patamar, né? Diante da total ausência de resultados para apresentar à sociedade, esse psicopata, é assim que eu defino gente que se comporta como ele, o senhor Adroaldo, ele agora, como a Argolo falou, está querendo ser o presidente do Conselho Federal de Medicina, pautando e ditando ato médico, né? Se utilizando de estratégias de divisão, usando temas que polarizam a sociedade para tentar misturar tudo num caldo só e falar que seria uma luta ideológica. Ora, desde quando o médico pedia a identidade, o RG do periciando para poder fazer um exame médico público, né, um exame pericial público, desde quando isso é irregular, desde quando isso é ideológico, né? O AtestMed, que está concedendo benefícios sem análise de capacidade, sem ao menos ter o mínimo de veracidade nos seus atos, que o próprio CFM falou que é um ato antiético, ele ousa falar que o CFM não tem competência. Quem não tem competência é ele, né? Ele se utiliza de fake news. Ele falou que o CFM tinha feito uma opinião contrária às vacinas, que é mentira, o CFM nunca fez isso. Ele falou que o CFM era contra o aborto de pessoas que eram violentadas. O CFM nunca falou isso. A resolução do CFM falava de feticídio, não poder matar um bebê já criado dentro da barriga da mãe. Quer dizer, pelas falas desse psicopata, ele é a favor de que bebês de 9 meses possam ser mortos dentro da barriga da mãe. É esse tipo de gente com esse tipo de caráter que está tentando subjugar a perícia médica e a medicina como um todo. Nós não somos vassalos desse imbecil. Nós não somos vassalos desse ser arrogante que não sabe o que está fazendo no lugar onde foi nomeado, está estourando o orçamento público e não está resolvendo o problema da fila. Isso é mais importante. Não está resolvendo o problema da fila e está tentando desviar o assunto como se fosse um problema da perícia, tentando plantar nos órgãos de controle que a perícia não trabalha. No fake news, que inclusive teve essa notícia derrubada no Instagram do TCU. Não sei se foi próprio TCU ou se foi por alerta de fake news da rede social. Então, vocês têm em mente que o que nos norteia, o que nos dá a linha de conduta é a medicina, é o ato médico pericial, é a associação que está aqui sempre acertando nas suas previsões e sempre acertando nas orientações. Saiam desse programa, que agora deixa vocês expostos até a processos éticos. E não cumpram
a portaria ilegal do senhor Adroaldo, porque ele não é médico. Não é ele que tem o poder de falar se a gente pode ou não pode atender alguém sem RG. Inclusive, tem ação judicial, ganha pela associação sobre isso. Ou seja, além de psicopata, imbecil e incompetente, ele descumpre lei, ele descumpre a justiça. Paulo. Bom, acredito que na linha dos atos, né, e dos pareceres do secretário que vem sendo expostos nos últimos dias, em especial aquela nota técnica que foi juntada ao processo que tramitou no TCU, além disso agora a manifestação do secretário junto ao jornal Folha de São Paulo, e hoje com a publicação da portaria também do secretário Adroaldo, fica evidente que todo aquele discurso leve, suave e convidativo que o Adroaldo vinha praticando desde o final do ano passado, início desse ano, dizendo que era favorável à perícia, que estava do lado da perícia, que tinha como objetivo a valorização da perícia médica federal, tudo isso cai por terra e fica nítido que o que ele pretende é passar por cima de qualquer tipo de baliza relacionada ao exercício da atividade médico-pericial, em especial nessa questão do ateste-med e da identificação do requerente do BPC. Como o Dr. Argolo e o Dr. Francisco colocaram, o órgão competente para dispor sobre o exercício da medicina é o CFM, e como já foi pontuado várias vezes, não só pela associação, como por diversas outras entidades, o perito médico federal, antes de ser servidor público, ele é médico. Um dos requisitos para que ele possa ser investido no cargo de perito médico federal é possuir diploma em medicina. Então, necessariamente, dentro do exercício das suas atividades que têm natureza médica, ele deve observância inicialmente aos ditames fixados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se o Conselho Federal de Medicina aprova um parecer que diz que a verificação da incapacidade laborativa foi substituída pela mera constatação da doença, e que isso é considerado antiético à luz das regras da medicina, tá posto, tá claro, tá evidente, a administração não pode passar por cima disso. E, de igual modo, a questão relacionada à identificação do requerente do BPC. E fica muito claro na resolução do CFM que o primeiro ato no exame médico pericial é a identificação do periciando. Como que pode ser feita a identificação do periciando sem um documento oficial com foto do CPF? Então, o secretário pode ter o interesse do mundo, pode ter o maior interesse possível em tentar anular algumas das regras do CFM, mas, ao contrário do que ele pretende, ele não tem essa competência e não pode avocar isso para si. Então, independentemente desse comando da portaria da identificação do BPC, os peritos médicos federais devem seguir aquela que é a recomendação do CFM, sob pena de, no futuro, serem investigados e terem algum tipo de punição por parte dos seus conselhos regionais de medicina. Portanto, colegas, veja, esse irresponsável desse secretário, ele não tem a outorga de proteger vocês enquanto vocês infringirem o ato médico. Cada um dos senhores responde com o seu CRM. E eu peço a todos que deixem esse programa, que vocês estão infringindo, sim, o ato médico, porque estão fazendo uma coisa ilegal. A todos os associados que saírem do programa terão plena e integral defesa de processo administrativo que, porventura, advenha dessa situação. E aos que não são sócios ou que deixaram de ser, restabeleçam a sua condição de associado e venham lutar junto com a categoria. Muito obrigado.